Olá, meu nome é Ana Carolina Nogaroli, minha parceira de PIC é Helena Peters e foi um projeto orientado pela professora Cíntia Mara Ribas de Oliveira. Tem como título Efeitos ecotoxicológicos em oligoquetas terrestres em decorrência de misturas complexas de pesticidas no solo. Um dos pesticidas pesquisados foi o glifosato, com um tempo de meia-vida curto, o que justifica uma maior aplicação no solo. Como metabólitos, além da sarcosina, também produz o AMPA, que tem um tempo de meia-vida de aproximadamente 958 dias, o que gera uma preocupação em relação às consequências para a biota. Outro pesticida também pesquisado foi o DDT, que tem um tempo de meia-vida de 2 a 15 anos, e entre as décadas de 40 e 50 foi utilizado como combate para o vetor da malária. Atualmente, a sua compra e aplicação são proibidas por lei em todo o território nacional. Sabe-se que tais pesticidas podem afetar os seres vivos e por isso utilizamos organismos testes, como o oligoqueta terrestre, para avaliar os danos em organismos vivos. Para isso, utilizamos biomarcadores bioquímicos para análise, como a catalase, acetilcolinesterase, glutationestransferase e a lipoperoxidação de membrana por meio da formação do malendialdeído, além de analisar efeitos genotóxicos pelo ensaio Cometa. O objetivo desse trabalho foi averiguar o efeito de agrotóxicos, o DDT, o glifosato e seus metabólitos e o AMPA, em processos fisiológicos das oligoquetas terrestres, por meio da análise de biomarcadores bioquímicos e o efeito genotóxico pelo ensaio Cometa. Para a realização desse trabalho e levantamento bibliográfico, utilizamos as bases de dados PubMed, ScienceDirect, Web of Science e o Scopus, utilizando as palavras-chave indicadas nesse slide. Buscamos artigos de até 20 anos atrás e o que ficou muito evidente é a escassez de estudos experimentais nessa área da ecotoxicologia. Podemos encontrar apenas 9 estudos experimentais enzimáticos e 7 estudos experimentais com efeito genotóxico. Bom, essa primeira tabela, a gente reduziu ela para conseguir melhor visualizar os dados. É uma tabela que indica análise enzimática com uso exclusivo do glifosato. Podemos perceber, então, que as concentrações têm uma amplitude muito grande. Também podemos perceber que no estudo de Samal e colaboradores de 2019, analisou a espécie Eudrilus eugene, que comumente aqui também no trabalho de 2020, a mesma espécie. Podemos atentar para concentrações diferentes nos dois trabalhos, tanto a concentração também como a frequência de análise, como a aguda e a outra até 8 semanas. Nesses dois trabalhos, a catalase apresentou resultados que tiveram sua atividade aumentada significativamente. A partir do levantamento bibliográfico, também encontramos estudos que fizeram análise de misturas complexas em biomarcadores bioquímicos. O estudo mais antigo, de Zhu et al., observou o efeito da mistura de cobre e glifosato, e foi possível observar diferenças significativas em relação ao controle apenas nas maiores concentrações. No estudo de Givaudan, houve a divisão das populações de oligoquetas terrestres em minhocas pré-expostas e nunca previamente expostas a pesticidas, indicando que as populações pré-expostas tiveram resultados com aumento significativo em relação ao controle, enquanto o Xie et al. E seus colaboradores mostraram aumento significativo na atividade da catalase GST, e é importante destacar que os 3 estudos de Zhu et al., Xie et al. E Andrade Herrera utilizaram a mesma espécie de oligoqueta terrestre, a Encinia fetida. Aqui no gráfico, conseguimos agrupar 5 estudos que fizeram análise da catalase com exposição de 28 dias ao glifosato. Entre esses estudos, apenas um estudo apresentou aumento significativo em relação ao controle, enquanto 4 estudos não apresentaram diferença significativa. Aqui no gráfico 2, nós podemos perceber, então, a atividade da glutationestransferase com exposição de 28 dias ao glifosato. Lembrando também que as concentrações foram variadas. Podemos perceber que, entre os 5 estudos, 2 estudos apresentaram um aumento significativo em relação ao grupo controle. 2 também apresentaram diminuição significativa em relação ao controle.
e apenas um sem diferença significativa. Aqui temos uma tabela de análise genotóxica, que podemos perceber que 3 estudos utilizaram o mesmo gênero de minhoca, Eisenia, e em relação à concentração também podemos ver que seus valores são diferentes, bastante diferentes na verdade. Outra análise legal de perceber é que o DDT geralmente é pesquisado junto com outras substâncias, e não sozinho. Aqui também, esses 2 estudos de 2019, o tempo é indeterminado, pois as minhocas já estavam no solo e foram coletadas, então, sem saber um tempo. Por último, observamos o efeito genotóxico com exposição ao glifosato, e os 2 primeiros estudos eles não indicaram aumento significativo em relação ao controle. Isso pode ser devido às baixas concentrações ou pouco tempo de exposição ao pesticida. Por último, Piola et al. 2013 buscou o efeito genotóxico de 2 formulações diferentes do glifosato, o glifosato UGLI-A e o UGLI-B. O que ficou evidente nesse estudo foi que o glifosato A ele é mais genotóxico que o glifosato B. Bom, então aqui, como conclusão, o nosso trabalho obteve os seguintes resultados. Nos ensaios enzimáticos, glifosato e DDT não foi observado um comportamento linear entre as análises enzimáticas, enquanto nos efeitos genotóxicos de misturas completas, podemos perceber um aumento significativo aos danos do DNA. Em relação aos efeitos genotóxicos com exposição ao glifosato, foi possível observar que diferentes formulações do mesmo pesticida podem causar diferentes efeitos genotóxicos em oligoquetas terrestres. Sugere-se, então, que no futuro sejam realizadas mais pesquisas para melhor compreensão das reações entre os diferentes agroquímicos, sejam sinergéticas ou antagônicas. Tivemos dificuldades em encontrar nesse trabalho comparações devido às diferentes variáveis, seja concentração, espécie da oligoqueta terrestre, tempo de exposição ou método de análise. Bom, aqui algumas referências, para quem quiser ver depois. Então, muito obrigada pela sua atenção. Qualquer dúvida, mande um e-mail para esses 3. Muito obrigada. Muito obrigada.